Oi, sétimo ano A, tudo bem? Vamos a mais um gênero, nós vamos começar gênero novo agora nessa terceira etapa, já valendo como uma possibilidade de proposta de redação para a prova parcial única da terceira etapa, tá bom? Que é o gênero infográfico, tá? Aqui na tela eu já apresento o gênero infográfico como um texto multimodal. Por quê? Multi quer dizer muitos, modal é de modalidade, quer dizer que é um texto que apresenta pelo menos duas formas de manifestação da língua. É a escrita por meio de palavras e a imagem por meio de desenhos, tá? A fusão dos dois em texto único é um texto multimodal. Charge, né, quando tem escrita, é um texto multimodal. O cartoon, quando tem escrita, é um texto multimodal. Os mapas são infográficos, né? Porque tem a imagem do mapa, ele tem legenda, tem escrita. Então, tem o recurso do registro escrito combinado com o da imagem. Então, por isso que são chamados de textos multimodais. Vamos ver a definição que o livro dá? É a seguinte: infográfico, que é um nome formado a partir da junção, união dos termos info, que quer dizer informação, e gráfico, que quer dizer desenho, imagem. São apresentações visuais com imagens e dados que juntos garantem a eficiência e o dinamismo de uma informação. Então, quer dizer que quando a gente tem um texto infográfico, né, que é um texto que mescla os dois registros da língua, a gente tem um texto mais dinâmico, porque nos é passada a informação de uma forma muito mais leve, porque combina imagens com textos. E a gente sabe que na nossa geração, especificamente com o advento da tecnologia e a internet, tornamos seres cada vez mais próximos do estímulo da imagem, né? Então, o que é imagem, o que é imagético, nos chama mais a atenção. Então, é estratégico construir textos que mesclam a língua escrita com a imagem, tá? E o infográfico faz isso. Esses infográficos e gêneros podem aparecer em jornais, revistas, sites, manuais técnicos e científicos e são elaborados por meio de combinação de fotos, desenhos, textos e também outros recursos gráficos. Reportagem, por exemplo, que é um texto jornalístico mais elaborado, mais investigativo sobre um assunto de interesse social, interesse coletivo, costuma-se usar infográficos para ajudar a entender a reportagem e também torná-la mais dinâmica, mais atrativa, né? Porque um texto puramente escrito maior, porque a reportagem exige um texto mais escrito, né? Mesclar com imagem é uma estratégia para garantir essa atração do leitor, convidando para a leitura, tá? Nos textos didáticos, né, textos que passam ensinamento, informação, por exemplo, o infográfico pode ser usado para descrever um processo, explicando por meio de ilustrações, legendas, diagramas, aquilo que somente o texto e a fotografia não conseguiria detalhar. Colocar só uma imagem pode ser apenas um recurso para enfeitar um texto, né, torná-lo mais bonito. Mas um infográfico é a junção da imagem com o texto, então ele contribui para compreender um texto que está ali, torna-se auxiliar, tá? Vou dar um exemplo para vocês que eu busquei na internet de um infográfico que é colocado numa reportagem, tá? Homicídios resistem em 54 cidades. Então vem aí, né, uma folha aí de reportagem, né, de um jornal impresso, e nesse gênero de reportagem, dentro dele, tem o gênero infográfico, tá vendo? Tem dois gêneros aqui nesse suporte textual jornal. Esse infográfico, não dá para ler direito, mas só pela imagem que eu quero que vocês detectem o que é infográfico, né? Meu interesse é esse. Então tem o mapa aí de São Paulo com os pontinhos coloridos, alguns mais claros e outros mais escuros, certo? Esses claros e escuros referem-se a uma escala que foi colocada ali como legenda, tá vendo? Então isso já é a linguagem verbal, é a legenda, né? Tem a titulação, também tem umas barras entre
os dois desenhos do estado, tá vendo? Homicídios por 100 mil habitantes, vem em 2001 e em 2011. Aí vem uma barrinha mostrando a porcentagem, né? Então, isso daí também é uma associação, né, de imagem com texto. Então, temos aqui um exemplo de infográfico. A gente vê que um é diferente do outro exatamente por questões de comparação, né? Tá comparando dados de 2001 com dados de 2011, ou seja, um progresso ou regresso, né, de 10 anos, o que aconteceu no estado de São Paulo, tá? Então, isso é um infográfico. Outro exemplo que eu busquei também na internet é esse infográfico aí, que é para auxiliar uma reportagem que tem a ver sobre bicicleta, andar de bicicleta na rua, ciclovias e tudo mais, tá vendo? Aí tem um desenho, né, de uma cidade e vem os trajetos em vermelho, as possibilidades, né, de ciclovia, e vem falando sobre informações em cada ponto de desenho, tá vendo? E acima tem um gráfico, tá vendo? Ó, com cores mostrando em barras de progresso e em linhas, né, de aclive e declive, auxiliando na compreensão da informação que a reportagem traz, tá? Então, esse é o objetivo do infográfico. Eu tenho aqui, gente, bem interessante, comprei há um tempo, foi meu filho que pediu, porque ele achou legal, ele gosta de ler essas coisas. Olha só esse livro, O Mundo em Infográficos. É um livro super interessante que traz assuntos, né, de um modo geral da vida, do universo e tudo mais, né? Aí vem escrito que a vida, o universo e tudo mais, em forma de gráficos. Olha só, isso daqui que legal, tá vendo? Ó, vem dados numéricos com desenho, com informações, tá vendo? Então é a mescla dos dois tipos de manifestação na língua, né? A escrita, a verbal e a não verbal, desenho. Deixa eu mostrar outro aqui. Olha esse daqui, ó. Ele é bem informacional, tá vendo? Bastante texto verbal, com imagens, tá vendo? Tem dinamismo, né? Porque o texto ele não é inteiro, ele vem em fragmentos, né? Associado a imagens, então torna o texto bem mais dinâmico para a leitura. Olha esse daqui que interessante. Passei, peraí, deixa eu ver se eu acho de novo. Aqui. A escassez da água no planeta, tá vendo? Aí mostra aqui, ó, de toda a água potável do planeta, 2% e meio é de água doce. Então, essa informação poderia vir em texto, mas ela em desenho, ela mostra muito mais gravidade da situação, né? Então, representa em copos de água, na proporção de 100%, quanto daria 2% e meio, né? Então, aqui mostra com muita clareza pra gente a informação que quer passar, através do recurso da linguagem não verbal, né? Olha, os desenhos aqui também são interessantes, tornam a informação mais dinâmica, tá vendo? Então, esse livro tá aqui, eu vou colocar a capa pra vocês, se vocês quiserem investigar na internet, talvez comprar, né? Chama O Mundo em Infográficos, ok? Na internet também tem alguns prints de páginas desse livro, tá? Que eu procurei, pena que eu não procurei um livro mostrando, né, aqueles tutoriais ou pessoas falando, fazendo comentários sobre livro, não achei, senão eu passaria para vocês. Tem um infográfico que é do livro, tá? Ele vai ser ponto de partida para a primeira atividade que a gente vai fazer, que eu vou propor hoje, tá aqui. Olha só. Aqui é um infográfico da página 86. Deixa eu ir aqui na 86. Não, no 85, desculpa. Olha só. Aqui tem um infográfico, tá vendo? É um desenho de imagens que tem a ver com cidade futurística, né? E vem em números 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? As propostas de mudança para qualificar a vida urbana, né? Então, além das informações que tem escritas em 1, 2, 3, 4, que vai até 16, tem os desenhos que deixam a gente ter mais clareza de uma visão macro, uma visão geral de como seria essa cidade futurística, né? Com essas soluções, vamos dizer assim.
Então, ele vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com o gênero infográfico, tá? E pretendo dar uma seleção de atividades, uma proposta, né, para produzir um infográfico que é legal. E nesse primeiro momento vai ser isso. Então, a gente vai entender a característica, estrutura e finalidade do gênero, né? E ter o primeiro contato com a atividade hoje. Então, recapitulando. Características. Mescla linguagem verbal com não verbal para tornar o texto mais dinâmico, né? Ele tem uma estrutura em que tem esse dinamismo da imagem combinada com escrita e pode ser feita de diversas formas, como eu mostrei para vocês aqui no livro do infográfico, tá vendo? O mundo infográfico tem várias formas de fazer, em forma de desenho, em forma de escalas, em forma de gráficos também. Olha, esse aqui é um mapa, tá vendo? Deixa eu ver se tem aqui outro interessante que eu folhei aqui e ache. Olha só, aqui uma simulação, tá vendo? Do universo, falando sobre a Terra e a Lua. Então, a finalidade é aproximar o leitor, né, do texto que está sendo sugerido ali para a leitura, porque é exatamente convidativo por causa da mescla com a imagem, tá? E a estrutura dele é variada porque depende muito da forma que quer passar a informação, né? E também o público-alvo, né? Se é um público infanto-juvenil, infantil ou um público adulto, vai ser vinculado em que tipo de meio, né? Vai ser jornal, vai ser revista, vai ser busdoor, outdoor, né? Então tem que ver se o texto vai ser democrático, é para todos, tem que ter uma linguagem mais simplificada e assim vai. Então é isso, pessoal. Primeiro contato que a gente tem então com o gênero infográfico, tá bom? Então hoje tem pergunta investigativa e tem atividade do livro para fazer, para postar para mim, tá bom? Um beijo e bons estudos!